Glória a Deus. Muito bem, vamos à nossa lição de número 4. A lição de número 4. Glória a Deus. Lembrando que esse trimestre nós estamos com uma edição especial em virtude da pandemia e nós estamos estudando os princípios divinos em tempos de crise. Os princípios divinos em tempos de crise. E hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título A construção do templo enfrentou oposição. A construção do templo enfrentou oposição. E vamos à leitura do nosso texto áureo, que é o texto de Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Glória a Deus. Nós temos que entender que na obra de Deus existem dois grupos principais. Existem o grupo dos trabalhadores e o grupo dos opositores. Já vai pensando de que lado você está, ok? Porque é sobre isso que eu vou falar hoje, por causa da lição. Na obra de Deus existem dois grandes grupos. Existe o grupo dos trabalhadores e existe o grupo dos opositores, ok? É sobre isso que a nossa lição principalmente irá se desenvolver. A nossa verdade prática diz o seguinte: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Repito, se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Lembrando, irmãos, amigos, pessoas que estão com a gente, que a Bíblia tem promessa só ao vencedor. Ao que vencer tem promessa. E parece tão óbvio, né? Tão óbvio dizer o que eu vou dizer agora, mas é sempre bom dizer o que é óbvio também. A palavra vencedor é que não existe vitória sem vencedor. Não existe vitória sem dor. Você não gosta de sofrer? Você não gosta de sofrer? Esqueça a obra de Deus. Não se meta a fazer obra de Deus se você não sabe lidar com sofrimento. Se você não sabe trabalhar com pressão, se você não sabe trabalhar com oposição, se você não sabe trabalhar com resistência, perseguição, com lutas, por favor, vá fazer outra coisa. Não se envolva com a obra de Deus. A obra de Deus envolve sofrimento, certo? Mas só vão desfrutar de vitória eterna aqueles que aprenderem a lidar com a dor. Vencedor. Tão simples, né? Tão básico. Mas o vencedor é alguém que sabe lidar com a dor. Glória ao nome de Jesus por isto. A nossa leitura bíblica em classe é uma leitura de Esdras, capítulo de número 4. E os versículos não estão em ordem no sentido de seria uma sequência natural. Por exemplo, do 7 passa pelo 8 sem ler, vai para o 9 direto, pulamos o 10, vai para o 11. Então, é melhor você, que não tenha revista, escutar a leitura, apesar de que Esdras, capítulo 4, é a nossa base de hoje.
Não existe aqui nenhum outro texto. E nós temos aqui palavras que a gente não está acostumado a dizer, então vou tentar ler um pouquinho mais devagar para errar o mínimo possível esses nomes estranhos que aparecem aí, principalmente no começo. Vamos lá. Esdras capítulo 4, a partir do verso 7. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarzaquitas, Tarpelitas, Afarzitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti e vieram a nós a Jerusalém, edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Não, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar, os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela casa, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometer erro nisso. Por que cresceria o dano para prejuízo dos reis? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros apressadamente foram eles a Jerusalém, os judeus aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então, cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. Amém. Oremos, querido e maravilhoso Pai Celestial. Eu quero te louvar porque o Senhor está no trono e o governo vem do céu. E quero mais uma vez te pedir ajuda no mundo espiritual. Vamos falar do inimigo, vamos falar dos opositores, vamos falar dos demônios, vamos falar dos malignos, vamos falar dos mal intencionados, vamos falar dos dissimulados, vamos falar dos críticos, vamos falar dos falsos irmãos. E por isso, certamente, há um movimento no mundo espiritual de forma contrária. Mas eu confio no poder do nome de Jesus. Mas eu confio no poder do sangue de Jesus. Mas eu confio no poder da palavra de Jesus. E mais uma vez, Pai, nós vamos lograr êxito, porque o Senhor reina. O Senhor tem todo o poder, e nós confiamos
que o poder pertence a ti. Nós confiamos que o poder pertence a ti. E o Senhor vai trazer revelação, o Senhor vai trazer edificação, o Senhor vai trazer exortação, e o Senhor vai trazer consolação, porque a tua palavra há de ser ministrada. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, para que mais uma vez façamos isto com integridade, com sinceridade, com verdade e, acima de tudo, com correção. Em nome de Jesus, receba a nossa gratidão por mais uma aula importante para a nossa vida cristã e principalmente para a tua obra. Glorifica o teu nome, te exalta através dessa palavra, é o nosso desejo e oração, e todos os que creem certamente dirão. Sentados, os que estão aqui presentes e em casa, com a sua revista, vamos todos abrir o coração, os ouvidos espirituais, para estudar mais uma importante lição deste terceiro trimestre de 2020. Hoje, 26 de julho, louvamos a Deus pela sua companhia e lembramos que nós estamos no Facebook e também estamos no YouTube. E se você puder dar um retorno aí, como é que está chegando o som, imagem, né? Se você quiser aí enviar o seu abraço, o seu carinho, sua oração, nós ficaremos muito gratos. Glória a Deus. Meus irmãos, irmãs, vamos então estudar a construção do templo enfrentou oposição. A nossa lição tem 4 tópicos principais. O primeiro tópico faz uma ponte com a aula passada, é praticamente uma recapitulação da aula passada. O que nós temos aqui de novo no tópico de número 1 é que no subponto número 2, a reedificação do templo, o pastor de saudosa memória, Eurico Bergsten, que é o comentarista desta e de quase 40 lições da escola bíblica dominical, o pastor Eurico Bergsten foi o maior comentarista. Até hoje, ele tem esta condição de ser a pessoa que mais comentários fez da escola bíblica dominical. E nós, aqui no final do subponto 2, vemos que ele fez uma analogia entre o templo que estava sendo reconstruído no Antigo Testamento e o templo hoje. E ele dá ênfase de que o templo hoje somos nós, com base em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 16, ele fala de nós como templo de Deus, de nós como igreja de Deus, e ele faz menção de que a igreja de Deus é um mistério. Isso está revelado lá em Efésios capítulo 5, verso 32. A igreja como um mistério que não pode ser compreendido pelo homem natural. E essa é uma grande verdade. A oposição à obra de Deus, a oposição à igreja de Deus, ela é feita por pessoas carnais, pessoas que não nasceram de novo, apesar de estarem ainda dentro, no meio do povo de Deus, são pessoas que têm uma mente humana, uma mente carnal, uma sabedoria humana, e isso colabora para que haja, então, a oposição na obra de Deus. E essa oposição que eu estou me referindo é aquela que vem interna, a oposição interna, porque a obra de Deus também sofre oposição externa. E quando é externa, a gente encara com mais naturalidade, porque não poderia se esperar outra coisa daqueles que não têm o Espírito de Deus, senão oposição. Por quê? Porque a oposição existe desde quando? Primeira pergunta da lição. Desde quando existe oposição? O que você acha aí?
Você que está em casa, escreve para a gente. Desde quando existe oposição? Seria desde o Jardim do Éden? Seria desde os dias de Noé, de Abraão, de Davi, dos profetas, dos primeiros cristãos? Desde quando existe oposição a Deus? Desde quando? O que você acha? A oposição é algo novo? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que oposição é muito mais antigo do que andar para frente. Porque o ser humano nem existia. Não existia nem planeta Terra ainda. E já existia adversário. Já existia oposição, já existia rebelião, já existia contrariedade. A oposição nasceu lá no céu. Um anjo que tinha recebido privilégios extraordinários de Deus, era um líder, um querubim ungido, cheio de formosura, cheio de privilégios. Ele não se contentou com aquilo. Ele quis ser mais do que ele já era. E ele então decidiu se tornar um opositor. Ele decidiu se rebelar contra Deus. Ele deixou que a insatisfação, a arrogância, o orgulho tomasse conta do seu coração. E então aquele anjo, aquele querubim ungido, se transforma em adversário, primeiro de Deus, depois de tudo aquilo que Deus ia estabelecer, como, por exemplo, família, igreja, criação, enfim, humanidade. O inimigo se tornou um grande adversário. E nós, então, como igreja, lembra o pastor Eurico, precisamos vencer isto como igreja, deixando que o Espírito Santo governe, primeiro, a nossa vida. O Espírito Santo quer ser o nosso guia, o nosso dirigente, o nosso orientador, o nosso ensinador, o nosso ajudador, o nosso consolador. Ele quer ser aquele que nos conduz a uma vida de santidade na presença de Deus. E também ele faz lembrar que, individualmente cheios do Espírito Santo, nós colaboramos para a igreja como um corpo, a igreja coletivamente falando, e assim então nós fazemos com que a obra de Deus, a marcha da igreja seja uma marcha triunfante, uma marcha vitoriosa. Então o Espírito Santo, ele quer ter primazia na igreja, ele quer exercer governo na igreja, ele quer que a igreja seja liderada por ele, através de homens e mulheres cheios da sua presença, glorificado seja o nome do Senhor. Quando isso acontece, há no seio da igreja local, há no meio da igreja de Cristo, um sentimento de reverência, um sentimento de zelo, de cuidado pela obra de Deus. E também há uma direção do Espírito Santo para que a igreja entenda a sua missão na terra. Por que estamos aqui? Qual é a principal tarefa da igreja? E o Espírito Santo, quando ele governa a igreja, ele impulsiona os crentes à evangelização. E o que é evangelizar? É tirar, resgatar almas das garras de Satanás e trazer para Cristo. É impedir que pessoas que estão descendo ao abismo saiam desta rota de destruição e entrem no único caminho que conduz ao céu, que é Jesus Cristo, e sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Então Satanás, o inimigo de Deus, não quer que a igreja cumpra a sua principal missão,
que é tirar vidas que estão nas mãos dele e oferecer a elas libertação através do Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. E eu quero convidar você que está em casa agora a fechar os seus olhos aí na sua casa, também aqui no templo, os que estão aqui presentes. Vamos fechar os nossos olhos, levantar a nossa mão direita ao céu e vamos fazer uma oração. Querido e amado Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a pessoa mais importante da terra. Pai, nós queremos declarar, eu quero declarar como pastor de uma igreja local, como líder de uma igreja local, eu quero declarar, Pai, nós queremos ser uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, nós queremos ser uma igreja controlada pelo Espírito Santo, nós queremos ser uma igreja governada pelo Espírito Santo, nós queremos ser uma igreja edificada pelo Espírito Santo, nós queremos ser uma igreja exortada pelo Espírito Santo, consolada pelo Espírito Santo. Nós queremos, primeiro, Pai, individualmente ser cheios do Espírito Santo. Enche a minha vida, enche, Senhor, a minha casa, e eu também te peço, enche a vida desse irmão que está orando, dessa irmã que está orando, enche do Espírito Santo. Nós precisamos, Pai, de revestimento de poder, nós precisamos viver no Espírito, nós precisamos andar no Espírito, nós precisamos, Pai, deixar o Espírito Santo governar a nossa vida. Pai, por isso nós te pedimos, queima com o fogo do Espírito Santo tudo que não te agrada na nossa vida, tudo aquilo que entristece o Espírito Santo, tudo aquilo que atrapalha o Espírito Santo de fazer em nós e por nós ainda mais o que Ele quer fazer. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, dá-nos esta inteligência espiritual, dá-nos esta sabedoria espiritual, dá-nos esta decisão espiritual de viver governados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, e todos aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo vão bradar dizendo amém. Aleluia, aleluia, aleluia. É isso que a igreja precisa. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque a obra de Deus enfrenta oposição. E o foco desta manhã vai estar sobre a pior oposição que pode existir. Quando ela vem de dentro. Quando ela vem dos falsos irmãos, quando ela vem do vulgo, quando ela vem do populacho, quando ela vem dos carnais, quando ela vem dos missionários do diabo dentro da igreja, quando ela vem daquelas pessoas que parecem crentes, elas têm lã de crente, têm pele de cordeiro, mas por dentro são lobos devoradores. E eles se infiltram no nosso meio, e dissimuladamente eles promovem então oposição. Naqueles dias, ponto 2, melhor dizendo, ponto 2, naqueles dias os opositores eram os samaritanos. Samaria, que fazia parte do território de Israel. Em Samaria moraram muitas tribos de Israel. O povo de Deus habitou Samaria durante muito tempo, até que chegou um tempo em que os reis de Israel, que eram muito piores do que os reis de Judá, então lembre-se, as 12 tribos, depois de Salomão e o seu pecado, foram rasgadas no meio. 10 tribos constituíram as tribos do norte, 2 tribos constituíram as tribos do sul. A capital das tribos do sul
Judá era Jerusalém e a capital das tribos do norte era Samaria. E diante de tantos pecados que as tribos do norte cometeram através dos seus reis e do seu povo, Deus decidiu castigá-los de forma duríssima. E no ano 722 a.C., então, a Assíria invadiu as tribos do norte e destruiu eles de uma maneira muito terrível. E os poucos que sobreviveram, eles levaram cativos para a Síria, e este território, então, ficou habitado por pessoas da Síria e alguns, muito poucos, sobreviventes das tribos do norte. Isso colaborou para que, naquela região, houvesse, então, uma mistura religiosa entre pagãos e entre pessoas que conheciam o Deus de Israel. Então era muito comum entre os samaritanos adorar a Deus e adorar os ídolos. Era muito comum a prática da religião pagã, que hoje é muito comum nos nossos dias também. Pessoas que adoram a Jesus. Nós não temos como negar que eles falam de Jesus, a imagem de Jesus está lá, os cantos para Jesus está lá, a orientação sobre... Está lá, está presente Jesus, nós não podemos negar isto. Mas junto com Jesus tem toda uma idolatria, tem toda uma mistura de tudo que é imagem de escultura, tudo que é ídolo, né? Foi-se o tempo que havia um santo para cada dia. Foi-se o tempo. Hoje são 2, 3, 4, tem dias que tem uns 10 santos só naquele dia para ser homenageado. Então é uma mistura, é um paganismo, é uma mistura de temer o Deus da Bíblia, acreditar no Jesus da Bíblia e acreditar num monte de outros ídolos. É uma mistura terrível que acontecia naqueles dias e também, sem dúvida, acontece nos nossos dias também, certo? Isso fica bem marcado pela história de Elias. Elias, num determinado momento, inconformado com aquela situação, faz um desafio ao povo, para que o povo se posicione, ou servir a Deus, ou servir os deuses. E aí, naquele momento de Elias, há um despertamento, porque o povo, diante do desafio feito por Elias, ficou inegável, até os ímpios, até os idólatras tiveram que reconhecer que o Deus que responde com fogo é o Deus de Israel, é o Deus criador dos céus e da terra. Então, aquela ocasião mostra justamente essa característica religiosa de mistura. Então, os samaritanos eram este povo misturado. E foram justamente eles, então, que empreenderam oposição contra a obra de Deus. E aqui no subponto 2, está escrito que a maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. E o rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. E a obra então fica parada por 15 anos, por causa de uma mentira, por causa de uma oposição. A obra fica parada por 15 anos. Que coisa triste foi essa que aconteceu. Então, meu irmão, minha irmã, tenha em dúvida que sempre que a obra do Senhor, a igreja do Senhor, ou você individualmente, desejar empreender algo em favor do povo de Deus, tenha certeza que os adversários se levantarão e se oporão a tudo que você quer fazer contra a obra de Deus. Tá? Então, nós precisamos estar atentos, porque
traiçoeiramente aqueles samaritanos se infiltraram no meio do povo e agiram de forma maligna. Eu queria falar sobre 5 características dos opositores. 5 características dos opositores. Vamos lá? Por favor, abra sua Bíblia em Esdras, capítulo de número 4. E vamos às 5 características dos opositores. Primeira característica dos opositores nós encontramos nos versículos 1 e 2. Esdras, capítulo 4, versículos 1 e 2. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhe: deixa-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir aqui. A primeira característica dos opositores é que eles são dissimulados. Eles se disfarçam de bem-intencionados. Certo? Eles têm uma conversa interessante, uma conversa boa. Eles deixam entender que eles só querem fazer a obra de Deus. Eles só querem colaborar. Então, eles vêm com esse discurso, né? Esse discurso. Mas, como eu disse antes, eles eram gente misturada, eles eram gente carnal, eles eram gente que não temiam a Deus de Israel, porque quem teme o Deus verdadeiro, teme só a Ele. Ama só Ele, cultua só a Ele, obedece só a palavra dEle. Não tem esse negócio de misturar, não tem esse negócio de outros deuses. Então, a primeira característica dos opositores é que eles são de fala mansa. Eles são bons de conversa. Eles conversam bastante. Eles dizem que querem fazer a obra de Deus. E aqui eu me lembro do que diz Jesus em Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, o opositor é rei de discurso. O opositor são os faladores da igreja, os conversadores da igreja. Diz o Novo Testamento que eles são os faladores vãos. Eles são contradizentes. Eles falam sempre contra. Eles têm sempre uma outra ideia. Eles têm sempre uma ideia melhor. Eles têm sempre um jeito melhor de fazer. E se não for do jeito deles, não serve. Então a primeira característica dos opositores é que eles querem estar no nosso meio, aspas, para trabalhar. Mas na verdade eles só querem conversar. Eles só querem conversa. Tem gente que se você deixar conversar, você chora, empresta dinheiro e é um 7-1, é um falcatrua, é um nó cego. É gente que não gosta de trabalhar, gente que gosta só de conversar. Será que tem por aí gente assim? Dentro da igreja local tem gente assim. Segunda, deixa eu, para essa característica, mostrar para vocês o que aconteceu, né? O que aconteceu.
Versículo 3: porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram, o que eles disseram? O que eles disseram? Não convém. E ao fazer isso, não sabiam eles que eles estavam armando os inimigos. Porque era isso que os inimigos esperavam ouvir. Para quê? Para eles dizer para as ovelhinhas, para eles dizer para as pessoas, ó, a gente queria trabalhar, mas eles não deixam nós trabalhar. E aí as ovelhinhas, as pessoas incautas, simples, elas acreditam na conversa deles, que eles foram escanteados. Eles só queriam trabalhar, mas não deixaram eles trabalhar. Será que tem gente assim na igreja, irmãos? Será que tem gente assim no nosso meio? Chorando pelos cantos, dizendo que queria trabalhar e não deixaram eles trabalhar? Misericredo, irmãos. Misericredo. Está cheio de gente assim, irmãos. Se fazendo de vítima, se fazendo de coitadinho. Só que o que Deus sabe, e a gente está estudando, porque a gente precisa saber também, Deus e quem estuda a Bíblia sabe que eles não querem trabalhar, eles só querem incomodar. Eles só querem poder, eles só querem mandar. Eles não querem servir a igreja. Eles não querem fazer do jeito de Deus. Eles não querem fazer do jeito da Bíblia. Eles querem fazer do jeito deles. Segunda característica dos opositores está no versículo de número 4. Esdras capítulo 4, versículo 4. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Ei, o que nós temos aqui? Os opositores são intimidadores. Eles fazem ameaças. Ameaças. Por quê? Porque eles têm como objetivo colocar o povo em confusão. Eles têm como objetivo lançar o povo contra a liderança. Então eles começam a fazer ameaças, porque eles sabem o poder que o desânimo tem. Eles não trabalham na obra, mas eles não gostam que ninguém trabalhe no lugar deles. Já que eles, aspas, não podem trabalhar, então eles vão se levantar contra quem quer de fato trabalhar na obra. Então o que eles vão fazer? Eles vão fazer de tudo para que haja debilitação, inquietação. O que é inquietação? Perturbação. Eles vão se tornar perturbadores. Eles vão começar a ir na casa dos membros da igreja para fazer ameaça, para fazer levante, né? Não tem povo que chega na sua casa para você assinar um documento cheio de boa intenção, porque a gente só quer ver o bem da obra. A gente só quer ver o bem da obra, é que não estão deixando nós trabalhar. Então, nós precisamos fazer alguma coisa para que a obra de Deus vá avante. Você já ouviu falar disso? De gente que vai na casa para falar mal da liderança, para trazer perturbação e inquietação, né? E aí a ovelhinha incauta, né? A ovelhinha que não tem muito discernimento, pois é, esse irmão, né, queria trabalhar, não estão deixando ele trabalhar. Coitadinho desse irmão, coitadinha dessa irmã, só queria trabalhar e não estão deixando. Sabe que tem razão, eu vou assinar esse negócio.
Eu vou ficar do seu lado, sim. Então essa é uma estratégia do opositor. Essa tentativa de inquietação, de trazer perturbação, de agitar as águas. O opositor é alguém que cresce quando a coisa está em confusão. Aí eles aparecem. Terceira característica dos opositores está no versículo de número 5. Eles dão um jeito de arrumar dinheiro para suas intenções. Eles vão usar recursos financeiros para prejudicar a obra de Deus. Então, tudo que eles fazem com o interesse de promover o nome deles. Então o texto diz: e alugaram contra eles conselheiros, para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia. Então vejam só, como é que eles conseguiram subornar? Como é que eles conseguiram convencer pessoas? Utilizando recursos financeiros. Eles fizeram uma vaquinha e juntaram dinheiro para financiar as suas intenções. Eles usam a posição deles e o dinheiro deles para manipulação. Eles são manipuladores. Graças a Deus que todos nós vamos ter que prestar contas diante do Senhor de tudo aquilo que nós fizemos com os recursos que Deus faz chegar à nossa mão. Imagina alguém usar os recursos que Deus dá para prejudicar a obra de Deus, para financiar aqueles que se opõem à obra de Deus. Eu não tenho dúvida de que para esse grupo, Jesus só tem uma palavra: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Vocês usaram os meus dízimos, as minhas ofertas e os meus recursos para se levantar contra a minha obra. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que coisa, hein, irmãos? Quando pessoas usam a sua posição, usam os seus recursos financeiros para manipular a obra de Deus, para que a obra de Deus seja feita do jeito deles, porque eles acreditam que sem eles a obra de Deus vai perecer. Você conhece gente assim? Essas pessoas cairão na palavra que Pedro disse a Simão o mágico: o teu dinheiro seja para a tua desgraça, ó miserável. Viu? O teu dinheiro seja para a tua desgraça, para a tua perdição, se você usa o seu dinheiro para conseguir benefícios na obra de Deus, para comprar cargos na obra de Deus, para ter posição de mandar na obra de Deus. O teu dinheiro seja para a tua perdição, ó miserável. Quarta característica dos opositores: eles usam o quê? Eles usam a mentira. Ei, era verdade que o povo de Deus, depois que levantasse o templo, tinha a intenção de não mais pagar impostos àqueles que tinham liberado a construção?
O rei Ciro foi extremamente claro: eu vou liberar vocês dos impostos enquanto a obra não terminar. Eles entenderam isso e foram muito gratos por isso. Amém. Glória a Deus, já é uma glória. Nós ia fazer a obra mesmo que o Senhor não liberasse isso. Mas já que o Senhor está liberando, a obra vai andar mais ligeiro. Mas assim que estiver pronto, claro que nós vamos prestar tudo que nós temos que prestar. Só que o que eles usaram? E a gente leu lá na nossa leitura bíblica em classe, eles usaram de mentira, dizendo que eles não iam mais fazer isto. Está no versículo de número 13. Eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Então veja só, eles usam de mentira. Mentira. Esse é o recurso deles, o recurso da mentira. Eles se dizem crentes, mas eles vão para as redes sociais falar mal da igreja. Ei, eles se dizem crentes, mas eles vão para as redes sociais falar mal da igreja e mal da liderança da igreja. Eles são crentes de verdade? Crente de verdade vai para as redes sociais falar mal da igreja e falar mal da liderança da igreja? Crente de verdade. Não? Então, se eles não são crentes de verdade, eles são crentes de quê? Eles são crentes de... Então, todo mundo que vai para as redes sociais atacar a igreja e a sua liderança, está fazendo isso instigado pela mentira. Quem é o pai da mentira? O que a igreja precisa? Que nós estejamos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo jamais vai incitar um crente a falar mal de sua igreja publicamente. O Espírito Santo jamais inspirará um crente a falar mal da sua igreja nas redes sociais. Porque nas redes sociais estão quem? Quem estão nas redes sociais? Todo mundo. Quem está nas redes sociais? Todo mundo. E entre estes estão os ímpios. Entre estes estão os bodes. Entre estes estão os que estão torcendo pela derrota da igreja. Entre esses estão os que estão torcendo pela falta de governo na igreja, para que a igreja experimente confusão, desgoverno. E eu pergunto para você, será que tem crentes que têm a coragem de ir para a rede social, falar mal dos seus irmãos, falar mal da sua igreja, falar mal da sua liderança? Será que tem crente assim, irmãos? O que vocês acham? Ei, você que está na rede social aí em casa, no Facebook, diz aí para nós, você acha que tem crente que tem coragem de ir para as redes sociais detonar sua igreja? Falar mal dos seus pastores, acusar a liderança da igreja? Será que tem? Ei, diz aí para a gente, tem ou não tem? Saiba que são os opositores da obra de Deus. Saiba que são inspirados por um espírito imundo, um espírito que não vem do céu. Quinta característica dos opositores. Versículo 23. Os opositores têm. Quinta característica dos opositores. Os opositores têm. Eles têm pressa em ver a obra de Deus caída. Eles têm pressa em derrubar pastores.
Eles têm pressa em derrubar a liderança da igreja. Eles têm pressa em ver a obra parada. Eles têm pressa em ver a obra em ruínas. Eles têm pressa. É por isso que eles vão usar todos os recursos que eles tiverem, de falácia, de finanças. Eles vão usar tudo que eles tiverem. Inclusive, versículo 23, eles vão usar a força e a se precisar, eles vão pro pau. Eles fazem motim. Eles se armam. Você acredita que um crente tem coragem de entrar armado num templo? Se o pastor se bobear, eu dou um tiro nele. Você acha que tem crente com essa coragem? De entrar com uma faca? De fazer motim na frente do templo? Com um pedaço de pau, com pedra? Para se levantar contra a igreja que ele diz amar? Você acha que tem esse tipo de gente no nosso meio, irmãos? Responda você que está em casa. Você acha que tem esse tipo de gente que tem pressa em ver a obra de Deus se dando mal? E se preciso, não é só ameaça, é ataque mesmo. Ataques violentos. Porque depois que você joga uma calúnia na internet, como é que você vai resolver? Depois que, sei lá quantas pessoas ficaram sabendo daquilo, até que se chegue a todos que foi comunicado que era uma calúnia. É possível recuperar todos e dizer, olha, foi uma calúnia, não era verdade, não era bem assim. Você acha que recupera todos? Jamais. Experimente subir no morro, num dia de vento, e rasgue um travesseiro de penas, e jogue as penas ao vento. E depois, saia juntar uma por uma para formar o travesseiro de novo. Você acha que o travesseiro vai ficar igualzinho? Nunca mais se junta todas as penas de volta. Então, meus irmãos, o que diz a Bíblia em Provérbios, capítulo de número 6, que diz a Bíblia em Provérbios, capítulo de número 6, a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 6, que tem 6 coisas que o Senhor detesta, mas tem uma que Ele abomina. Sabe o que é abominar? É detestar ao cubo. Abominar é detestar ao cubo, não é nem ao quadrado, é ao cubo. E o que Deus abomina? O que Deus detesta ao cubo? Aquele que semeia contendas entre quem? Entre quem? Entre quem? Entre quem? Então chegou o tempo, irmãos, que a gente tem que perguntar para quem bate a nossa porta, para quem quer conversar conosco nas redes sociais. É tempo de voltarmos a 3, 4 mil anos atrás e fazer a pergunta: é de paz a sua vinda? A sua vinda é para edificar? Porque meus ouvidos não são lata de lixo. A Bíblia diz que se você tem alguma coisa contra teu irmão, a Bíblia diz, vai ter com ele. Então, se o problema que você tem é com outro, não vem falar comigo, porque eu não sou advogado, não estou nem aí de me meter, eu não gosto de me meter em coisa alheia.
Eu não gosto de me meter em coisas que eu não tenho nada a ver. Eu não sei se isso aí é verdade. Eu não sei a dimensão que toma isso aí. Então, quer saber de uma coisa? Vamos orar. Vamos orar. Até nós falar em língua estranha. Nós só vamos parar depois que nós falar em língua estranha. Se nós fizer isso, o que vai acontecer com essa gente? Digam depois de mim, ou eles mudam, ou eles mudam, ou eles mudam, ou eles se mudam, ou eles mudam, ou eles mudam. Quem é que tem que mudar? Quem ama a Deus sobre todas as coisas? Quem ama a obra de Deus, o reino de Deus, e quer ver o reino de Deus avançar na terra, essas pessoas que têm que mudar? Não! Quem tem que mudar é quem quer só conversa. Quem tem que mudar é quem só tem opinião. Quem tem que mudar é quem só quer título. Quem tem que mudar é quem só gosta de mandar. Porque a igreja de Jesus Cristo está recrutando servos e servas. Servos e servas. Servos e servas. Quem é que vai mandar esses servos e servas? O Senhor vai determinar isso. O Senhor vai determinar isso. E quem é que Ele vai escolher? Quem Ele quer. E sabe, para a desgraça do orgulhoso, sabe o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo sempre escolhe o mais fraco do que o orgulhoso. O Espírito Santo sempre contrata um mais débil do que o orgulhoso. Um mais incapacitado do que o orgulhoso. Aquele que aparentemente tem tudo para dar errado, mas é esse que o Espírito Santo vai lá e escolhe. Sabe por quê? Porque a obra é dele, a capacidade vem dele, a glória é dele. Então ele não está buscando os melhores, ele está buscando os servos. Você acha que eu não sei que tem muita gente melhor do que eu por aí? Você acha que eu não sei que tem muita gente mais capacitada do que eu por aí? Você acha que eu não sei? Mas o Espírito Santo quis me escolher. O Espírito Santo quis ele quis eu. E ai de mim se eu fugir da vontade dele. Agora, meu irmão, minha irmã, fica tranquilo. Deus sabe trabalhar com os opositores. O que foi que eu disse? Fica meu desejo que você pesquise o fim de Datã, Coré e Abirão. Vai estudar sobre Datã, Coré e Abirão. Só para dar um exemplo, tá? Só para dar um exemplo na Bíblia de como Deus sabe trabalhar com os opositores. Quem era Datã, Coré e Abirão? Os que fizeram levante contra Moisés e Arão em nome da santidade e da profecia. Datã e Abirão fizeram levante contra Moisés e Arão em nome da santidade e da profecia. Estuda sobre o fim deles, por favor. Você vai ter certeza que Deus sabe trabalhar com opositores. Por quê? Porque Deus vê o coração. Deus conhece a intenção de cada um. Esses opositores, eles podem enganar os incautos, eles podem enganar os novos convertidos, eles podem enganar aquelas ovelhinhas simples. Mas ninguém engana a Deus, quem acredita glorifica o nome do Senhor. Ninguém engana a Deus, Deus conhece tudo, Ele sabe toda a intenção do coração. Ele sabe o que está por detrás daquela conversa mansa, daquela fala. Nós queremos ver a obra de Deus ir bem. Nós queremos que a obra... você não lembra? Eita, Deus sabe.
Deus conhece as intenções do coração e isso traz descanso, sim ou não? Glória a Deus. Então, fica tranquilo que Deus sabe trabalhar com os opositores. Ponto 3 da nossa lição. Como se explica a falta de resistência dos judeus? Eu vou dar 3 razões. 3 razões para a falta de resistência, porque, infelizmente, irmãos, que diz a Bíblia diz lá no texto que nós estávamos lendo, e a gente foi até o 23, né? A gente foi até o 23, o 24 tem a notícia infeliz. O que diz Esdras 4, 24? A obra parou. É assim que vai terminar a nossa lição. Quando a obra está parada, os opositores fazem festa. Quando a obra está parada, os opositores estouram foguete. Quando a obra está parada, eles se alegram. A prova de que quem está neles é o espírito de Satanás, porque o único que quer que a obra de Deus pare é Satanás. Agora, por que o povo não reagiu? Eles tinham mandamento de Deus, eles tinham decreto do rei. Por que eles não reagiram? Número 1, por causa da dúvida. Vá lá em Ageu, capítulo 1, verso 4. Verso 2. Ageu, capítulo 1, verso 2. Diante de tanta oposição, eles tiveram dúvida se Deus estava com eles, se eles estavam fazendo as coisas na hora certa e do jeito certo. Eles duvidaram. Então, sabe o que eles começaram a declarar? Diante de tanta oposição, não é tempo de Deus. Não é uma ideia natural? Não, já que tem tanto problema, tanta resistência, isso aí não é de Deus. Ei, irmãos, isso é um sofisma. Cuidado. Se o que nós estamos fazendo, segundo a direção bíblica, está tendo resistência, isso é um sinal de que nós estamos no caminho certo. Porque quem é que vai se incomodar com uma igreja que quer obedecer a Bíblia e fazer o que a Bíblia manda? O diabo e os seus missionários. O diabo e os seus servos. Então, alô? É claro que é tempo de Deus nós fazer o que Jesus mandou e do jeito que Jesus mandou. Vai ter oposição? Vai. Então o que nós não podemos ter? Dúvida. Eu preciso acreditar na visão bíblica, eu preciso acreditar na visão que Deus deu para a minha liderança. Eu preciso acreditar, eu não posso ter dúvida, porque senão eu vou começar a dizer, olha, diante de tanta oposição, eu acho que não é tempo. Não é tempo coisa alguma, é tempo sim, é tempo de nós obedecer a Deus, é tempo de nós obedecer a Bíblia. A dúvida é uma grande arma do diabo, porque a dúvida é a maior inimiga da fé. E sem fé? E sem fé? Então o que o diabo injeta no meio do povo de Deus? Será que é o tempo? Será que é o tempo? Será que é teu tempo? Será que não acabou teu tempo? E ele vai começar a falar do tempo. O tempo, o tempo. Ei, o tempo de Deus é agora, é agora. É já. Deus quer salvar as almas. Deus quer fazer a sua obra crescer. O que a gente tem que fazer? Plantar e regar. Plantar e regar. Plantar e regar. Agora fazer isso de qualquer jeito? Não! Fazer do jeito de Deus e com fé. Fazer do jeito de Deus e com fé. E quando nós fazemos com fé, nós declaramos, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai multiplicar, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Agora o que o inimigo vai dizer?
Uma raposa vai derrubar isso aí. O inimigo vai dizer ou não? O inimigo vai zombar ou não? Vai, porque ele vai dizer, no meu tempo. No meu tempo as coisas iam. Agora, 2. Quem era Zorobabel? Zorobabel era o líder político do povo de Deus. Ele era aquele que foi designado por Ciro para administrar. Ele era o administrador político. E o que ele estava fazendo? Ele estava confiando na sua própria força. E aí o que aconteceu? Os opositores cansaram ele. Com aqueles decretos. Cansaram eles com aquelas ameaças. Foram cansando Zorobabel. Zacarias 4:6 diz o quê? Foi para Zorobabel que Deus disse o que disse. Foi para Zorobabel que Deus disse o que disse. Deus disse para ele, sabe o quê? Rapaz, não é pela tua força e também não é pela violência deles, viu? Mas é pelo meu espírito, é pelo meu espírito, é pelo meu espírito. Por isso que nós começamos essa escola clamando pelo Espírito. Irmãos, pode se levantar a oposição que levantar, se o Espírito Santo estiver na frente, nada vai parar a marcha da igreja. Se o Espírito Santo estiver na nossa vida, pode se levantar o que se levantar, a vitória já é nossa, pelo poder e pelo nome de Jesus. Agora preste atenção no que Deus quis dizer para Zorobabel. Ele disse, olha aqui rapaz, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. E sabe quem é que está te dizendo isso? Você pode dizer o que está escrito na Bíblia? Sabe quem é que está te dizendo isso? É o Senhor do quê? É o Senhor do quê? O que Deus está dizendo? Minha é a guerra. Façam do meu jeito que a guerra é minha. Façam do meu jeito, e eu vou pelejar contra o inimigo. Faz do meu jeito e deixa os inimigos para mim, porque eu é que pelejo por vocês. Eu é que pelejo por vocês. Irmãos, nós não temos que buscar estratégias humanas. Nós não temos que trabalhar na nossa força. Quantos obreiros cansados, quantos pastores cansados, porque querem fazer segundo o seu entendimento, segundo a sua força. Meu querido, para, te entrega e diz, Espírito Santo, tu és o dono da obra, faz do teu jeito. E ele vai dizer, eis-me aqui. Alguém aqui sabe de alguma guerra que o Senhor dos Exércitos perdeu? Você sabe de alguma que ele foi assim ameaçado e se sentiu com medo de perder? Você conhece alguma? O Senhor dos Exércitos nunca perdeu uma batalha. Por que você está cansado? Por que você está com medo? Por que você está aflito? Por que você está tremendo nas bases? Por que você está correndo? Você não conhece o Senhor dos Exércitos? É por isso que o maior inimigo que nós temos, irmãos, é a ignorância. O maior inimigo que nós temos é não conhecer o Deus que nós servimos. Quem conhece o Deus que serve, descansa. Por quê? Porque o Senhor pelejará por nós. Você pode dizer, o Senhor pelejará por nós? O Senhor pelejará por nós. Diga isso. O Senhor pelejará por nós. Bem assim. O Senhor pelejará por nós. Outra vez. O Senhor pelejará por nós. Preste atenção. O Senhor pelejará por nós. O Senhor pelejará por nós. O Senhor
peleja por nós. Só quem crê, só quem crê, só quem crê, só quem crê, adore! Terceira razão, porque eles se amedrontaram e pararam a obra. Zacarias capítulo 3, verso 3. Sabe quem era o sacerdote? O nome dele era Josué. Se Zorobabel cuidava da parte política, Josué cuidava da parte religiosa. Qual era o problema de Josué? Zacarias, Ageu e Malaquias são os profetas desse momento. O que Zacarias diz sobre Josué? Josué estava vestido como? Ele estava na presença de Deus com veste. Aí o inimigo se fortalece, né, irmãos? Se o inimigo diz que eu sou adúltero e eu sou adúltero, se o inimigo diz que eu roubo e eu roubo, quando é que o inimigo é envergonhado? Quando ele não pode provar o que ele afirma. Porque quem não prova o que afirma é um caluniador, sim ou não? Agora, se o que você está dizendo você pode provar, bom, aí o que nós vamos fazer? Vamos manter um líder sujo? Aí nem Deus quer líder sujo. Por que o Josué ficou bem quietinho? Por que ele não clamou por um jejum e por uma campanha de oração? Porque o diabo tinha a mão dele na vida dele. As patas do diabo estavam na vida de Josué. O líder estava com as vestes sujas. Faltou o quê? Santidade. Aí, meu irmão, se você quiser pregar santidade com as vestes sujas, você vai ser moralista de calça curta. E tudo que o inimigo quer é um moralista de calça suja. De calça curta, perdão. E calça suja também. Aí o inimigo se fortalece. Então o que a liderança tem que fazer? A liderança tem que andar em santidade. A liderança tem que fazer as coisas certas, porque Deus é Deus de coisas certas. Ele é Deus de retidão. Ele é Deus de santidade. Se nós andar em retidão, quem é que vai rir? Se nós andar em retidão, quem é que vai rir? Quem vai rir somos nós. Agora, se nós falar de retidão e viver vida torta, quem é que vai rir? Os opor, e a obra vai parar. Então a obra de Deus para avançar precisa de santidade. Vamos dizer isso? A obra de Deus para avançar precisa de... Você lembra como é que a gente começou a aula? Pedindo que sejamos cheios do... Qual Espírito? Qual Espírito? Qual Espírito? Quando o Espírito Santo governa, irmãos, nós primamos pela santidade. Amém? O que faltou para eles? Por que eles se calaram? Porque as vestes estavam... Então vamos só citar aqui o quarto ponto e terminar, porque semana que vem nós vamos continuar esse assunto. Esse assunto é extraordinário e eu vou mostrar pela Bíblia como é que nós acabamos com os opositores e com os adversários. Pela Bíblia, tá bom? Então vamos só citar aqui a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Quando eles viram que os judeus estavam tristes, e a Bíblia fala que eles estavam, quando eles viram que os judeus estavam desanimados, e a Bíblia diz que eles estavam, o que eles fizeram? Eles ficaram dando risada pelos cantos. Por isso,
Cuidado para que nós não deixemos o desânimo entrar na nossa vida. Porque quando isso acontece, a gente se sente humilhado e triste. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo, em nome de Jesus. Alguns se conformaram pensando que não era a vontade de Deus o que estava acontecendo. Em nome de Jesus, vamos nos levantar. Em nome de Jesus, vamos nos levantar. Em nome de Jesus, vamos nos levantar. Aleluia. E vamos clamar ao Senhor nosso Deus. E vamos repreender a dúvida. Vamos repreender, aleluia. Vamos repreender o desânimo. Vamos repreender as forças do mal. E vamos nos lembrar, irmãos, que esta batalha é do Senhor. Clame por santidade. Clame por ânimo. Comece a clamar, comece a clamar. Comece a clamar por ânimo. Comece a clamar por santidade. Comece a clamar por vida com Deus. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais você vai amar a igreja. Mais você vai amar a sua liderança. Mais você vai amar o seu pastor, mais você vai amar o crescimento da obra de Deus. Você vai querer ver a obra de Deus avançando, avançando, avançando. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for. Vamos louvar o Senhor e depois nós vamos orar ao Senhor. Vamos louvar o Senhor, louve ao Senhor. Aleluia, louve ao Senhor. Adore ao Senhor na sua casa. Se você é de Deus, liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar, Senhor Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. As coisas de lugar. Oh Espírito Santo, tenha liberdade aqui, Espírito Santo. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de si che tondolo hosige narabansia Pai, Pai, como tu sabes, críticos não faltam, faladores não faltam, murrinhas não faltam, Senhor. Gente de conversa fiada, cheia de ideias e mais ideias, mas nunca querem colocar a mão na massa. Eles não vêm para a escola, eles não vêm para o culto de ensino, eles não se colocam à disposição para trabalhar em nenhum departamento da igreja, mas eles são cheios de ideias, são campeões em ideias. A gente não vê eles ajoelhados, a gente não vê eles nos cultos de orações, a gente não vê eles, Senhor, colocando a mão na massa. Eles nunca trazem uma alma para o batismo, eles nunca ganham ninguém para Cristo, mas eles são cheios de ideias. Nas ideias eles são os melhores, ninguém bate eles e elas nas ideias. Mas na hora de colocar a mão na massa e dizer, sim, Senhor, eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou fazer o que tem que ser feito e o que o Senhor me chamou para fazer. Aí, Senhor, aí falta gente. Por isso eu quero te agradecer pelos trabalhadores da igreja. Eu quero te agradecer. Eu sei, Senhor, que muitos deles não são os melhores. Quando nós pensamos nisso, Pai, a gente sabe que tem tanta gente melhor do que nós. Mas eu te agradeço porque o Senhor escolhe os fracos. O Senhor escolhe os que não são. É por isso que a gente é tão humilhado. É por isso que a gente é tão humilhado, Senhor. Mas, apesar de sermos desprezíveis aos olhos deles, nós somos amados por Ti. Nós fomos chamados por Ti. E nós queremos só Te honrar. Nós só queremos fazer o que o Senhor espera que a gente faça. Por isso, Deus, eu quero terminar minha oração dizendo, não tem problema, Pai. Não tem problema. Oposição não será um problema se a Tua presença estiver sobre nós. Oposição nunca será um problema se nós estivermos andando em santidade diante do Senhor. Nós só queremos fazer as coisas certas. E acima de tudo, nós queremos fazer as coisas do jeito que a Bíblia diz. Nós queremos fazer as coisas na direção do Espírito Santo. Por isso, Pai, mais uma vez, não me tenha por chato, mas eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser pastor de uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu quero ser pastor de uma igreja que o Espírito Santo tem plena liberdade. Eu quero ser pastor de uma igreja onde os falsos profetas ficam rilhando os dentes na volta, porque eles perderam. Porque a verdadeira profecia voltou ao seu lugar. A verdadeira profecia voltou ao seu lugar. E os verdadeiros profetas estão de pé na tua casa. Estão no altar da tua casa, estão servindo na tua casa, enquanto os falsos profetas estão rilhando os dentes, porque não tem mais espaço para enganar o povo, para trazer toda a sua vaidade, toda a sua podridão,
toda a sua arrogância. Obrigado, Pai. Obrigado, porque o Senhor quer encher nós do Espírito Santo. E porque o Senhor quer ser cheio do Espírito Santo, quer nos encher do Espírito Santo, vai dar certo, porque nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Quando a tua vontade se une à nossa vontade, é vitória na certa, vitória na certa. Ainda que sejamos vencedor, ainda que seja em meio às dores, em meio ao sofrimento, em meio às lutas, na tua presença não tem problema, porque nós vamos vencer todas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. O Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Quem pode adorar o Senhor dos Exércitos? Deixa eu ver. Quem pode adorar o Senhor dos Exércitos? Então vamos dizer por último, vamos encerrar cantando? Espírito de Deus, vamos dizer mais uma vez? Vamos dizer mais uma vez? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Léo, Espírito Santo tem liberdade em mim. Liberdade em mim, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade em mim, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade em mim, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade em mim, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade em mim, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade em mim, Espírito Santo, Espírito Bem baixinho, bem baixinho. Eu quero louvar a Deus pelos irmãos de Balneário Pissarras, de Caxias do Sul, Porto Alegre, Sananduva, Sarandi. Missionário Albari que está ligado com a gente também. O nosso abraço e a nossa oração. São João Batista, Santa Catarina, Chuvisca voltou de novo, glória a Deus. E por todos aqueles que sempre estão ligadinhos com nós. E à noite, um grandioso culto. Vem aí uma palavra extraordinária de poder. Você não pode perder um grande domingo. Dá liberdade para o Espírito Santo. Dá liberdade para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu sou tua casa, eu sou tua